E se isso não estiver claro, olhe para a passagem de Apocalipse 14:3. O texto diz: os 144 mil estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Olhando para essa passagem e fazendo isso de forma literal, vai parecer que somente 144 mil serão salvos. Alguns dizem exatamente isso. Os testemunhas de Jeová, por exemplo. Certamente, os testemunhas de Jeová já bateram à sua porta, não é? O que eles fazem? Eles tentam assustar? Você não acha que o mundo está cada vez pior? Perguntam. Você não acha que o fim está chegando? Perguntam. Você não acha que estamos condenados? Você não quer ser um dos 144 mil? Perguntam. Esse número é complicado, porque há cerca de 7 ou 8 milhões de testemunhas de Jeová por aí. Parece que muitos não vão chegar lá, o que causa um grande problema. Atualmente, há 2 bilhões de cristãos no mundo. Se tomarmos essa passagem no sentido literal, quais serão as suas chances de chegar ao céu? Bom, isso é mesmo assustador. Novamente, literal e não literal devem ser divididos corretamente. Você não pode pegar e escolher o que você quiser. Deus é muito mais organizado do que isso. Falamos das precauções a tomar para ler o Apocalipse. Eis a número 3. Tem a ver com o tempo. Geralmente pensamos no tempo como algo linear. Esse é um problema no Apocalipse, porque no Apocalipse o tempo não é linear, é cíclico. Há épocas em que pensamos na história como cíclica. Queremos dizer com isso que a mesma coisa se repete de novo, de novo, de novo e de novo. Bom, você entendeu. Se você não está familiarizado com a visão cíclica do tempo, pense em quantas vezes você já pensou: bem, a história está se repetindo outra vez. A dificuldade aqui é que a história não se repete sempre exatamente da mesma forma. Ocorrem diferenças, não é? Uma das razões do Apocalipse parecer assustador para alguns é porque leem de uma perspectiva de tempo linear. Primeiro aconteceu isso, depois aquilo, e aquele outro, e aquela outra coisa, e aquilo mais, e isso é uma linha contínua que não permite variações. Esse é o tipo de visão de tempo que as pessoas objetivas e diretas preferem utilizar. Essa visão olha para o Apocalipse como um mapa da história da Igreja que vai em linha reta do 1º século até o tempo em que Jesus voltará para o juízo. Se o Apocalipse é linear, isso significa que deveríamos ser capazes de identificar algumas figuras históricas, alguns países, pessoas, vilões infames. E isso nos leva a conversas assustadoras a respeito do Anticristo. Em várias épocas, o Anticristo e a besta do Apocalipse foram associados a pessoas específicas: Napoleão, Mussolini, Hitler, Stalin e o Papa. Um dos defeitos desse tipo de interpretação é que as pessoas que fazem essa associação costumam limitá-la aos líderes, países e vilões da história da Europa Ocidental. Outros personagens, como Mao ou fundadores de religiões alternativas globais, geralmente escapam da percepção porque são do Oriente Próximo ou distante. Na nossa época, o Anticristo é representado como o bebê de Rosemary ou a criança assustadora de A Profecia. Ele é o oposto de Jesus. Geralmente possuem superpoderes para fazer coisas muito más. Em filmes mais recentes, geralmente o Anticristo é derrotado antes do sacrifício de algum herói, como Arnold Schwarzenegger. Bem, Arnold não tem poderes ou condições de derrubar o Anticristo. Compreenda. Haverá um ser assim, e haverá muitas imitações de anticristos. A Bíblia diz que haverá. Esses anticristos, sem dúvida, tentarão tornar-se objetos de adoração. Usarão o seu poder, seu carisma e seus milagres para tentar seduzir o povo de Deus ou ameaçá-lo, e serão bem-sucedidos com os que não mantiverem os olhos fixos em Jesus e na cruz. Então,
Você tem um livro de 20 séculos de idade que fala de muitas pessoas e do fim dos tempos. Surpreendente. É compreensível que as pessoas queiram entender algo que é tão complexo e tão divino. Essa é a razão deste estudo. Queremos ajudá-lo no seu estudo. Queremos que você descubra por si mesmo que o Apocalipse foi escrito especialmente para os primeiros e para os últimos anos da Igreja. Mas também foi escrito para ajudar o povo de Deus a encontrar coragem para viver em um mundo pecador. Também fala da vitória definitiva dos cristãos e pode alcançar todo o povo de Deus de todos os tempos. Estamos falando sobre precauções e estamos quase terminando. Mas não podemos seguir adiante antes de concluí-las. A próxima precaução é que precisamos nos lembrar de que João está tentando descrever o indescritível. Ele está tentando fazer isso dentro dos limites da linguagem humana. É uma tarefa difícil. Eu poderia falar com você sobre ruas de ouro e perguntar: ruas de ouro teriam tamanho valor no novo céu e na nova terra de Deus? Seriam confortáveis para se caminhar nelas? Em vez disso, prefiro apontar uma passagem de Apocalipse 21. Está escrito: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Olhe bem para essas palavras. O que João lhe disse sobre o céu? Olhe mais de perto. Na verdade, ele diz pouco a respeito do lugar. Isso porque João não tem palavras para descrever esse tipo de perfeição. Seu vocabulário o limita a dizer o que o céu não é. O que não tem lá. Pense um pouco, o que ele vai dizer? No céu você será muito, muito, muito completa e verdadeiramente feliz. Linguagem tem limites. Próxima precaução. Não o analise demais. O pastor vai explicar que quando você lê parábolas, não pode passar por elas dizendo que isto significa isso, aquilo significa aquilo e cada coisa está associada a algo mais. Não é verdade. Muitas vezes as parábolas têm apenas um ponto, somente um ponto. Da mesma forma, no Apocalipse, procure o espírito daquilo que o Senhor está nos dizendo. Honestamente, há trechos em que simplesmente não sabemos o que cada coisa significa. E só para registrar, você tem que saber que ninguém mais sabe também. Não importa o que digam na TV, no rádio ou nos livros. Eles não sabem. Você pode pensar, como isso vai me ajudar a ler o Apocalipse? Pois vai. Quando você ler esse livro inspirado, você não vai querer ficar preso a um monte de coisas estranhas. Quando você ouvir alguém na TV ou ler um livro, não vai se apegar às suas teorias e interpretações que não são da Escritura. Ao mesmo tempo, você será capaz de dizer: em meus problemas, minhas dificuldades, o que o Senhor tem a me dizer? Você saberá. Durante este estudo, mencionamos que o Apocalipse está escrito em código. Espero que você esteja muito bem preparado, porque iremos direto para a exploração desse código na próxima lição, explicando todas as coisas assustadoras de Apocalipse.